Olá, quinto ano, tudo bem, Leonan? E aí, conseguiu absorver um pouquinho mais sobre a questão das leis de direitos dos afrodescendentes, dos afro-brasileiros, da conquista deles, que foi tão importante, né? E eles estão sempre tentando lutar, né, por igualdade de direitos, né? E por ter respeito, dignidade, assim como todos nós e os índios também, não é verdade? Então nós passeamos ali, né, falando um pouquinho, bem resumidamente, né, porque a nossa aula é de uma forma resumida, porque você precisa ler para você poder conseguir entender e fazer suas atividades, que a gente sabe que os índios, nós falamos lá no primeiro vídeo, né, que os índios também adquiriram direito ao quê? Porque eles eram donos das terras do Brasil e eles precisavam o quê? Eles precisavam de terras para continuar vivendo, então eles conseguiram direitos às terras. Então isso foi muito importante para os índios. E os africanos, que naquele 20 de novembro da pesquisa que eu tinha pedido para você fazer, né, conseguiu que naquela lei que foi constituída para que houvesse ali um não ao preconceito, à discriminação racial e ao direito à igualdade. E isso foi muito importante, essa conquista, porque hoje, se você é um preconceituoso, você comete um crime, você é um infrator, e aí você perde o direito e você passa a ter deveres, você começa a ter que cumprir com a sua infração, não é? E aí hoje nós vamos começar aqui falando sobre as outras conquistas de direito ao longo da história do nosso Brasil. Então nós vamos continuar falar lá na nossa área de conhecimento de ciências humanas, no nosso componente curricular de história, certo? Vamos para a nossa página 226. Muito interessante, porque agora a gente vai entrar num tema e num assunto muito, muito legal. Por quê? Porque nós já sabemos que os primeiros povos que chegaram aqui e fizeram a primeira construção da cidadania brasileira foram os índios que estavam aqui, os portugueses e os africanos que vieram junto com os portugueses para colonizar o Brasil. Porém, para chegarmos até onde nós estamos hoje, o que nós tivemos que fazer ao longo de todos esses 520 anos que nosso Brasil tem? Vieram muitos imigrantes para cá. E isso se deu muito quando, principalmente lá quando foi a abolição. Preste atenção aqui, ó. Quando a escravidão foi abolida, em 1889, os fazendeiros precisaram procurar o quê? Se não tinha mais escravos, para que os escravos vieram para cá? Nós já falamos sobre isso também, né? Principalmente lá no primeiro bimestre. Eles vieram para cá o quê? Porque eles vieram para trabalhar, eles eram escravizados, então eles só trabalhavam, eles trabalhavam no plantio, nas construções e em todas as outras coisas. Quando houve a abolição, e essa abolição foi muito significativa, 1889, o que aconteceu? Os negros, eles queriam viver a vida deles de quê? De forma o quê? Livre, não é? Então, aquele dono de fazenda que tinha escravos, ele tinha que libertar os escravos deles. Se ele não quisesse contratar o escravo, que era o negro africano, e pagar pelo serviço deles, eles tinham que ir embora. E aí, aqueles donos de fazenda perdiam o quê? Perdiam aquela mão de obra. Então, começou a vir para cá o quê? Os primeiros imigrantes do nosso Brasil, que começou a se formar essa grande sociedade brasileira e outras leis começaram a ser organizadas e a serem formadas a partir também desse processo, tá bom? Vamos lá?
Então vamos lá. Aqui nesse texto, né, que eu falo que eu sempre faço um resumo e nunca leio o texto para você, porque eu preciso que você tenha principalmente a curiosidade de ler para você poder fazer a sua atividade. Mas aí eu faço esse resumão. Eu falei aqui, né, que aí os escravos foram libertados em 1889 e depois dessa abolição começaram a vir os processos dos imigrantes para cá Por quê? Porque os donos de fazenda daqui precisavam de mão de obra e eles foram o quê? Captando mãos de obra de fora, dos outros continentes. E nós recebemos aqui muitos imigrantes, não é verdade? Então, aí tem aqui, ó. Entre os imigrantes que chegaram aqui no Brasil, dos povos europeus tiveram grandes participações os italianos e os alemães, tá? Ambos eram, em sua maioria, principalmente agricultores e em seus locais de origem é o quê? Onde eles viviam. Então, eles tinham a agricultura muito forte com eles, certo? Vai pegando aí, porque eu tô fazendo um resumo, tá? E aí, o que aconteceu? Esses imigrantes, eles vieram para cá, né? E eles também lutaram por direitos. E esses direitos, né? Eles precisaram ser adquiridos de que forma? Porque, vamos dar um exemplo. Quando a gente sai daqui, eu vou para os Estados Unidos. Eu vou morar nos Estados Unidos. Eu vou ser uma imigrante lá. Eu posso morar lá sem ter uma lei? Por quê? Se eu for para lá sem uma lei, eu sou uma pessoa que vou morar lá de uma forma o quê? Ilegal. E isso é o quê? Um crime. E isso é errado. Então eu preciso fazer todo um processo para me tornar uma imigrante e uma imigrante que é aprovada por uma lei de imigração nos Estados Unidos, certo? E foi a mesma coisa que aconteceu aqui com esses dois grupos de povos que chegaram aqui, que foram os italianos e os alemães. Eles também lutaram pelo direito eles eram imigrantes e a serem o quê? Cidadãos brasileiros. Tá bom? Vamos lá? E aí, com a lupa na mão, que é essa atividade aqui, vem retratando aqui, olha só que coisa interessante. Uma foto, que é um desenho pintado, um quadro pintado. E se você observar bem, tem uma senhora com uma criança no colo, tem o senhor com um monte de coisas nas costas carregando, crianças andando. E aí, o que acontece? O que você acha que significa isso? E eles estão andando, fazendo longas caminhadas, eu acredito. E esse processo, vamos juntos, fazer juntos? Vamos lá. Os imigrantes foram tema e poema de músicas, pinturas, pois migração é um acontecimento de grande importância, tanto para aqueles que se deslocam, quanto para aqueles que os recebem, tá? Vou explicar. Ao lado, você tá vendo esse quadro. E aí, nesse quadro, vem aqui uma observação. Com base na observação da pintura, na legenda aqui embaixo dessa pintura tem uma legenda, ó. Isso aqui se chama legenda, que é o que significa a pintura, tá bom? Legenda é o que representa o que está sendo retratado. É igual uma legenda de um filme, é igual uma legenda de um livro, é igual aqui. Aqui tem uma legenda falando que essa pintura é um roco de Antônio, que retrata os imigrantes no ano de 1910. É uma pintura em óleo sobre uma tela.
E aí tem até a metragem dessa tela, tá? E aqui tem o local onde foi pintado, que foi em São Paulo, ok? Olha aí, preste atenção. Aí você aqui embaixo tem o seguinte, 2 atividades. Número 1, quem é o autor dessa obra? E em que ano ela foi produzida? Muito fácil de responder. Quem são as pessoas retratadas na imagem? Como elas elas estão se representando, não é? Como elas são representadas nessa imagem. Então, aqui tem esse texto resumido, que a tia resumiu para você dessa página 222. Tem essa fotografia e tem essas 2 respostas com a lupa na mão que você tem que responder, que é muito fácil, tá bom? Agora eu vou gravar o vídeo parte 2, tá bom?